Pazuello está colocando um ponto final na CPI da Covid-19 e deixando em branco o relatório parcial e tendencioso de Renan Calheiros, que não sabe mais o que fazer, não consegue mais criar narrativas, porque todo dia uma narrativa diferente vai ser desconstruída. O que nós precisamos agora é começar a focar na raiz do problema, estados e municípios. Hoje é a vez do ex-ministro general Eduardo Pazuello depor na CPI da Covid-19. No momento que eu faço esse vídeo, aproximadamente 3h40 da tarde, o depoimento ainda está acontecendo. Começou, era mais ou menos 9 da manhã. Só o relator, senador Renan Calheiros, ficou mais de 4 horas fazendo perguntas para o ex-ministro. Agora é a vez dos senadores falarem, só que eu quis fazer esse compacto inicial com vocês porque tem pontos muito interessantes nessas primeiras 4 horas de depoimento que eu faço questão de destacar e que eu vou mostrar mais uma vez para vocês, que a raiz do problema não se encontra no governo federal, se encontra em estados e municípios. Primeiro, para dar um panorama geral, eu acho que eu tenho que aqui elogiar a postura do general Eduardo Pazuello. Perfeito em todas as suas respostas, mesmo tendo aquele habeas corpus que foi concedido pelo ministro Lewandowski do STF, que se alguma vez se sentisse intimidado ou ofendido poderia se calar, ele não utilizou desse recurso nenhuma vez. Respondeu todas as perguntas, colocando todo o contexto, inclusive isso deixou irritado o presidente da CPI e o relator, porque eles queriam respostas objetivas que de alguma maneira conseguissem desconstruir o governo federal, mas o general Pazuello fazia questão de destacar o cenário apresentado, o contexto apresentado. Foram respostas longas, mas objetivas, claras para todos os mais de 70 mil brasileiros que estavam assistindo a sessão pela TV Senado, o que era o meu caso. Foram abordados alguns temas, como por exemplo a negociação de vacinas, e o ministro Pazuello deixou claro, o governo, mesmo com um parecer contrário de órgãos de controle, como o TCU, como o CGU, Controladoria Geral, está tendo um pouco de conflito sobre esses relatórios, mas fato é que poderia imputar numa quebra de uma lei, inclusive a lei que aprovava a compra de vacina só veio em fevereiro, março de 2021 e é responsabilidade do Senado Federal mudar essa lei e votar a mudança dessa lei. Então o governo foi orientado a não comprar vacinas naquele momento e mesmo assim assinou um acordo com a Pfizer. O governo federal vai chegar hoje, no dia de hoje, quiçá a madrugada de amanhã, a 100 milhões de doses distribuídas para todo o território nacional. Nós somos o 4º país no mundo que mais vacina. Nós temos um ritmo de distribuição de doses aceleradíssimo. Estamos à frente da média global. Somos o primeiro país se comparado à proporção entre os países do BRICS. Então o governo Bolsonaro e o Brasil estão sim fazendo um bom trabalho na vacinação e todos aqueles brasileiros que desejam ter acesso à vacina vão receber a vacina. Só que no resto do mundo também tem uma lacuna de vacinas acontecendo. França, principalmente. Só que lá ninguém chama o Macron de genocida. Por que será que a mídia não aponta essa lacuna, essa falta de vacinas na Europa? Só para não desviar o foco, voltando para o assunto CPI. Foi abordada a questão das vacinas, foi abordada a questão se o presidente interferia diretamente ou indiretamente nas decisões do Ministério da Saúde. E não foi só o Pazuello que falou isso. O Pazuello, o Taish e o ministro Queiroga, o atual ministro da Saúde, deixaram muito claro. O presidente nunca, eu estou utilizando a palavra correta, nunca interferiu em decisões técnicas do Ministério da Saúde. Vou repetir, o que foi dito por 3 ex-ministros, mais claramente pelo ministro Queiroga e pelo ministro Eduardo Pazuello. O presidente Bolsonaro nunca interferiu em questões técnicas do Ministério da Saúde, nem em reunião ministerial, nem em reunião privada entre ele e o ministro. Eu vou repetir de novo. A palavra é nunca. E o Pazuello está fazendo questão de enfatizar isso para ficar muito claro para os senadores. Outros pontos que eu acho interessante a gente destacar. Tudo que o Pazuello está falando na CPI, ele tem como provar. Porque ele levou, hoje quando chegou, uma pasta cheia de documentos para sustentar aquilo que ele está afirmando, para comprovar a veracidade daquilo que ele está falando, para as pessoas perceberem que tem muita gente, principalmente a mídia, querendo fazer discursos mentirosos, discursos falaciosos, discursos que acusam o governo federal onde não existe crime. É aquilo que eu falo, todo dia uma narrativa diferente está sendo derrubada. Alguns outros pontos que eu acho interessante destacar também da CPI é uma coisa que é um protocolo do Senado, mas eu não concordo muito não.
O senador Renan Calheiros, que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele teve mais de 4 horas para interrogar, para questionar. Ele tinha um tempo ilimitado, nesse caso foram 4 horas, nos últimos depoimentos variou de 1h30 a 2 horas, teve uma vez que foi 1h15 também, e os outros senadores só dispõem de 15 minutos cada. Eu acho que também deveria estipular um tempo para o relator, que fosse o dobro dos tempos estipulados para o senador, mas a sessão ela tem que andar um pouco mais rápido. Às vezes fica muita enrolação, o relator Renan Calheiros não aceita as respostas que os convocados estão dando, porque ele tenta criar narrativas que não existem, ele insiste em uma pergunta que já foi respondida, então eu estou sentindo sim uma falta de eficiência. Nós sabemos das intenções do eminente relator, senador Renan Calheiros, ele não tem interesse em investigar com imparcialidade, porque inclusive tem um filho que é um possível investigado, que é o governador do Alagoas, mas devia sim estipular, tem que ser um sistema mais justo, é uma democracia, o relator ele tem um peso importante numa CPI? Tem. Só que todos os outros senadores, inclusive aqueles que não são membros titulares também têm direito a questionar, também têm direito à palavra. Algumas outras coisinhas que eu acho legal a gente destacar também é que o ministro Pazuello, ele está dando as respostas dele baseadas em fatos e dados. Ele está comprovando tudo aquilo que ele está dizendo na Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque, ele está sob juramento, e mentir sob juramento é sim um crime. 2, por causa dessa gama de documentos que ele levou quando chegou no Senado Federal. Então, cabe agora aos senadores, espero eu, analisar com imparcialidade esses documentos. Infelizmente, para a maioria dos senadores daquela comissão, isso não deve acontecer, porque nós conhecemos a posição ideológica e política da maioria dos senadores daquela comissão. Nós temos 11, 7 se dizem independentes, mas todos sabemos que são oposição ferrenha e não estão interessados em investigar a raiz do problema, que é onde eu quero chegar agora. Nós estamos partindo para a 3ª semana de comissão parlamentar de inquérito. Essa é a 3ª semana. Durante essas 3 semanas só foi investigado o governo federal. É muito bom lembrar a esses senadores, ao presidente da comissão, o senador Omar Aziz, lembrar o relator Renan Calheiros, o vice-presidente Randolfo Rodrigues e os demais membros titulares e suplentes, que a maioria do Senado e a maioria da população brasileira optou por uma CPI ampla. Uma CPI que investigasse sim o governo federal, porque eu não vou ficar aqui falando que não tem que investigar todo mundo, mas que investigasse estados e municípios que receberam verbas bilionárias do Ministério da Saúde, partindo de canetadas do governo federal, já que o Supremo Tribunal Federal limitou as ações do presidente da República e da sua equipe ministerial durante o cenário pandêmico. Então, que se comece a investigar onde realmente está o problema. O SUS é aquilo que muitas pessoas destacam, é uma tripartite. Então, tem responsabilidade do Ministério da Saúde, tem responsabilidade de secretarias de saúde estaduais e também tem responsabilidade de secretaria de saúde municipais. Então, comece a investigar onde está o problema. A PGR já encaminhou algumas evidências que foram coletadas, isso é uma notícia que eu vi em gabinetes do STJ contra governadores, já tem 5 nomes para serem investigados. A governadora do Rio Grande do Norte teve aquela questão dela usar os 5 milhões para pagamento de folha e o resto do dinheiro não encontraram. O João Dória, eu não estou aqui acusando ninguém, deixando isso muito claro. Isso são suspeitas que estão sendo criadas e cabe à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Procuradoria dos Estados e Procuradorias Municipais investigarem. Agora, contratos superfaturados, para mim, pessoalmente, estão muito óbvios, por parte de muitos governadores. Então, que comece a se investigar a raiz do problema, estados e municípios, que faça valer a função dessa CPI, a amplitude dessa comissão parlamentar de inquérito, de investigar em pé de igualdade governo federal, governadores e prefeitos. Porque, infelizmente, grande parte dos senadores membros da CPI estão esquecendo dessa segunda parte que é tão importante e que o brasileiro, sim, exige uma resposta. Mas, tirando isso, eu acho que eu consegui resumir bem para vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo. Se você ficou aqui até o final, eu agradeço muito. Se puder compartilhar, deixar sua curtida, o seu comentário, o que você achou, alguma sugestão que você tenha a me fazer, é sempre uma honra escutar o comentário de vocês. Tamo junto. E até a próxima e vamos seguir acompanhando aí. Eu devo fazer mais um vídeo amanhã, mas aí um vídeo um pouquinho mais curto para falar do restante
desse depoimento do general Eduardo Pazuello. Um abração, pessoal.